Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Pastor Flávio, bom dia, querido. Amém, meu querido pastor Ideraldo. Olha, nós de novo, né? Estamos Nós dois juntos aqui, né? de novo, né? Bom dia aos queridos também da sala 57. Uma alegria estarmos juntos outra vez. Queremos convidar você a abrir mais uma vez a palavra, agora no livro de Números. Vamos encontrar aqui uma, uma, um texto, né? Vamos dizer assim, uma sequência de versículos que talvez você já tenha lido, estudado em no ano bíblico ou no Reavivados pela sua palavra, mas talvez não tenha atentado bem para algumas lições importantes que esse texto nos traz. Gênesis capítulo, ou Números capítulo 35, nós vamos ler aqui a partir do versículo 9 até o 16. Então, deixa eu colocar aqui meu temporizador aqui para não fugir muito do tempo. Ok. Diz assim aqui na minha versão, revista e atualizada: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidade de refúgio cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém voluntariamente. Estas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. Julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 destas cidades dareis deste lado do Jordão, e 3 dareis na terra de Canaã. 6 cidades de refúgio serão. Serão refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Verso 16: todavia, se alguém ferir outrem com instrumento de ferro e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Ok? Agora vamos ler também o versículo 22. Porém, se o empurrar subitamente sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem mau intento, ou não o vendo deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue segundo estas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar para a sua cidade, onde se tinha acolhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com o santo óleo. Aqui nós vemos Deus já definindo, quando o seu povo ainda estava com Moisés ainda, né? Liderança de Moisés. Então, rodeando ainda ali no deserto, na península do Sinai, durante aqueles 40 anos. Mas Deus disse: "Olha, quando vocês entrarem lá, vocês vão separar 6 cidades para servir de refúgio. 3 de um lado do Jordão, 3 do outro, para que o homicida, que alguém que matar alguém sem querer, fuja para lá, né?" E isso se cumpre. E agora, novamente, abrir a Bíblia, e agora em Josué, no capítulo 20, nós vemos o cumprimento disso aí, e se tornando prática. Josué 20, a partir do versículo 1, diz assim: disse mais o Senhor a Josué. Ele já havia adentrado, né? Adentrado Canaã.
Disse mais o Senhor a Josué: Fala aos filhos de Israel: Apartai para vós outros as cidades de refúgio que vos falei por intermédio de Moisés. Versículo anterior, o texto em Números que lemos, né? Para que fuja para ali o homicida que, por engano, matar uma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. Aparece de novo ele aqui, né? E vindo para algumas dessas, e fugindo para alguma dessas cidades, por-se à porta dela, e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu o seu próximo sem querer, e não o aborrecia dantes. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Designaram, pois, solenemente, e aí vem a escolha das cidades. Quedes, a primeira cidade, na Galiléia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, a segunda, na região montanhosa de Efraim, Kiriat Arba, ou seja, Hebron, a terceira, na região montanhosa de Judá, da além do Jordão, quer dizer, já do outro lado, né, na altura de Jericó, para o oriente, designaram a quarta, Bezer, no deserto do Planalto, no planalto da tribo de Ruben. A quinta, Ramote, em Gileade, da tribo de Gade. E, por fim, a sexta, Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre eles, para que se refugiasse nelas todo aquele que, por engano, matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer perante a congregação. Uma figura que se destaca aqui nessa história é a do vingador do sangue. Quando eu era criança, eu era muito magro, né? Eu era muito magrinho e eu recebia muitos apelidos, muito bullying, né? Entre os amigos, né? Aquela criançada toda que vivia nas ruas, né? Sem tantos perigos, né? Naquela ocasião, a gente vivia brincando na rua, brincadeira de roda, de corre-corre, essas coisas todas. E ali eu recebia aqueles apelidos pejorativos, né? Para mim, né? Dolorido para mim. Eu era chamado de esqueleto, de cipó, esse tipo de coisa, isso doía demais, né? E depois de um tempo apareceu na TV um, um desenho animado do animal grandão, né? Com as pernas grandes, braços grandes, comprido, magro, cor-de-rosa, com um focinho grande, se deve lembrar, né? A pantera cor-de-rosa. E naquele tempo, toda criança que era magro, todo menino magro era chamado de pantera, misericórdia. Quando alguém ia passando na rua e alguém dizia Pantera, aí eu olhava com raiva, às vezes eu nem olhava mais, eu ficava escabeado, ficava com vergonha, com raiva, e depois esse apelido aí de Pantera foi se aperfeiçoando, porque quando eu passava muitas vezes na rua, e às vezes eram outros bairros, não era nem na minha área exatamente, passava em outros bairros, mas como era já uma coisa que se tornou cultural, às vezes eu passava em algum lugar e alguém por trás de mim, alguns meninos, né, não gritavam Pantera, apenas fazia a musiquinha, né, param, param, param. Aquilo doía muito, irmãos. Um dia eu ia passando na rua e eu vi alguém fazendo param, param, param. Aí eu já me virei, já estava saturado, estava por aqui. Eu me virei e gritei: Pantera é sua mãe. Irmão, nesses dias, xingar a mãe era, era crime passivo de morte, viu?
Não podia xingar a mãe, podia falar qualquer coisa, mas xingar a mãe. Era chamar para briga. E Pantera é sua mãe, mas só que eu não. Atentei para quem eu falava. Quando eu reparei para quem foi que eu disse, que eu já falei no impulso, né? Aí eu olhei para o rosto do menino que cantou a música da Pantera e era nada mais nada menos do que Rock. Rock era um menino da minha idade, mas ele dava o dobro de mim. Rock era gordinho, né? Mas para mim, que era muito magro, ele era malhado, ele era muito forte. É assim que eu via. E quando eu vi que era Rock, o rosto dele se transtornou quando eu xinguei a mãe dele. E ele veio para cima de mim. E eu corri. E ele correu atrás de mim. E eu, por ser mais magrinho, e por ser jogador de bola já na época, eu corri mais do que ele. Mas ainda ouvi dizer: Eu vou te pegar. Você xingou a minha mãe, eu vou te pegar. E eu vou quebrar tua cara. Uns dias terríveis aqueles. Eu andava pelas ruas, olhando pelos cantos, pelos becos, se Rock não estava escondido me procurando. Um dia eu desci na rua, Lafayette Coutinho, na rua dos meus pais, que viviam lá até hoje, lá em Salvador, no bairro de São Caetano, em Salvador. Ia descer na rua, que a minha, a rua que moramos, né, que minha família mora, é uma ladeirinha, né? Eu ia descendo a ladeirinha da rua, e quando chega próximo da rua Hélio Machado, que é uma rua transversal assim, que entra à, à esquerda, a gente chama ali popularmente chama de no beco, né? Chegando no beco, eu vi uma galera gritar, quando eu fui ver, era Rock. Rock estava ali. E estava com uma torcida. E Rock estava preparado para brigar, melhor, para quebrar minha cara conforme ele prometeu. Eu não tinha como fugir, estava todo mundo ali. A vergonha seria demais. Fiquei paralisado pelo medo, não sabia nem o que fazer. E vieram aqueles meninos, e vamos lá, Flávio, tirar a camisa, que hoje vai ser o dia aí do tiratema, aí é o dia de você está jurado de morte, vai ter que brigar, aquele negócio todo. E eu fui tirar minha camisa, eu fui tirar minha camisa nada, para aparecer as minhas costelinhas, era muito magro, irmão. Não, vai assim mesmo, vou assim mesmo. Eu estava ali, já imaginando o que é que eu vou fazer. Vou dar um murro e vou correr. Vou dar um soco nele e vou correr, vou ganhar a briga. Estou ali pensando, planejando. Daqui a pouco alguém diz, atenção, já. Na época tinha um programa chamado Telecat, né? E os meninos se, se espelhavam para as brigas nesse programa, nesse evento, né? E ali, e já, plim, sorrou o ringue lá e o Rock veio para cima de mim, deu um soco em Rock na barriga. Eu lembro até hoje a sensação. O meu era bem gordinho, minha mão entrou na barriga dele assim, né? Que ele era bem macio, bem fofinho, né? Minha mão entrou na barriga de Rock assim, mas não adiantou nada, não deu tempo nem eu correr. Rock me agarrou, me abraçou e caiu por cima de mim. O corpo dele mais pesado que o meu, por cima de mim, botou a mão no meu rosto, aqui assim, a mão no meu rosto, e disse: Eu disse a você que ia quebrar tua cara. Você quer que eu quebre tua cara agora? E eu falei ali, irmãos, alto o suficiente para ele ouvir, mas baixo o suficiente para que os outros não ouvissem. Eu disse: Não quebre, não, Rock. Ô, irmãos, depois de alguns tempos, eu fui encontrando o Rock, né? E lembrando dessa história, né? Me levantei humilhado, perdi a luta, carregaram ele, deram volta olímpica, e eu saí ali humilhado. Alguma vez na vida você teve que fugir de alguém mais forte que você. Que você, como eu tive que fugir de Rock. Nos dias do Antigo Testamento, na terra de Canaã, havia o costume do vingador do sangue. Se alguém matasse alguém, não importava o motivo. Se o parente morresse, alguém da família era nomeado ou se autonomeava o vingador do sangue. Era uma questão de honra. Tinha que vingar o sangue da família. Se morreu, se matou, vai ter que morrer também.
E, como eu disse, era uma questão de honra. Era um costume, fazia parte da lei no local. E o problema é quando alguém matava alguém sem querer. Um acidente de trabalho, por acaso, por exemplo. Estava trabalhando, o machado escapou ali do cabo e feriu o companheiro de trabalho. Matou. Pela lei, o vingador do sangue aparecesse, aquela pessoa estava condenada à morte, ia ter que se virar com o vingador do sangue. E você sabe que a posição do pregador, ou predador, ela é mais confortável do que da presa. Quando você está perseguindo alguém que está lá na sua frente, parece mais fácil você alcançá-lo do que ele conseguir fugir. Você. A posição do predador, ela é mais vantajosa. Então, enfrentar o vingador do sangue, coração muitas vezes cheio de ira ou cheio de honra, que sentia que era uma honra fazer aquilo, era muito difícil. Então, quando alguém matava alguém sem querer, era um drama muito grande. Um costume que Deus não removeu de imediato quando entrou em Canaã. Ele ainda permaneceu por algum tempo. Porém, Deus preveu, ou previu, né? Preveio, os professores de português me ajudem aí depois, né? Deus permitiu que houvesse uma válvula de escape, uma solução para o caso de alguém matar alguém sem querer. Ele estabeleceu as cidades de refúgio. Essas cidades de refúgio, elas deveriam ser cidades colocadas em pontos estratégicos. 3 de um lado do rio, Jordão, 3 do outro lado, para que as cidades fossem de fácil acesso. As estradas que davam acesso à cidade deveriam ser sempre bem cuidadas, bem limpas o tempo todo, para facilitar a fuga. Quando alguém matava alguém sem querer, ele não podia fazer outra coisa. Ele tinha que correr. Ele tinha que partir para a cidade. A sua esperança de permanecer vivo era fugir para a cidade, para que lá ele pudesse apresentar o seu caso perante os anciãos da cidade, para que eles dessem abrigo a ele, até que fosse feita uma sindicância. Os anciãos vinham ao local, faziam uma pesquisa, estudavam o assunto, investigavam tudo. E se aquela pessoa, aquele fugitivo, aquele que foi abrigado, aquele que foi exilado na cidade de refúgio, fosse encontrado inocente, ele poderia permanecer lá, até que morresse o sumo sacerdote, que fosse naquele dia, né? E quando o sumo sacerdote, enquanto o sumo sacerdote estivesse vivo, ele estava abrigado ali. No momento que o sumo sacerdote morresse, ele agora poderia voltar. Ele estava abrigado pela lei. O vingador do sangue não poderia mais fazer nada. Ele só poderia voltar depois que morresse o sumo sacerdote. Era uma questão de lei. Era uma lei da cultura local, né? Essas cidades ficavam, no máximo, a meio-dia de viagem. Ellen White dá uma descrição bem interessante disso no livro Patriarcas e Profetas, né? Quando ela trata ali das cidades de refúgio. Ok? Meio-dia de viagem. Em qualquer lugar de Israel que você tivesse, você ficaria no máximo meio-dia de viagem de distância de uma dessas cidades. Essas cidades de refúgio deveria fugir para lá alguém que matasse alguém sem querer. Só servia para essas pessoas. Poderia ser hebreu ou poderia ser estrangeiro. Irmãos, essas cidades de refúgio, que foram designadas ali por nome, já na época de Josué, elas estão na Bíblia aqui como um símbolo da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador e o nosso refúgio. A cidade de refúgio é o símbolo de Cristo. O Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Salmo 46, salmo espetacular, lindíssimo salmo, né? No Salmo 91, também muito conhecido, muito utilizado, né, por todas as crenças, diz: aquele que habita no refúgio ou no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará seguro no refúgio do Altíssimo, em Jesus Cristo.
Jesus Cristo é o nosso refúgio seguro. No Salmo 91, no versículo 4, diz que Ele, o Senhor, quando adentramos o seu refúgio, Ele nos cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas estaremos seguros. A figura de uma ave, de uma galinha, com seus pintinhos embaixo da, das suas asas, em uma época de temporal, de trovões, e os pintinhos se refugiam ali, nas asas da mamãe galinha. E naquele momento de medo, de desamparo, enquanto a chuva cai, não existe lugar mais seguro para se estar do que ali naquele local, embaixo daquelas asas cheirosas, macias, quentinhas. É assim, irmãos, o refúgio do Altíssimo. É assim Jesus Cristo, o nosso Salvador. Todos nós, de uma maneira ou de outra, nós podemos dizer, de certa forma, e de forma real, nós somos pecadores, pecadores sem querer. Nós somos homicidas por ser pecadores sem querer. Por que sem querer? Porque nós não pedimos para nascer pecadores. Ser pecador é uma condição do coração humano, nascemos assim. É uma questão genética. Como filhos de Adão, nós nascemos como pecadores. E por ser pecadores, nós cometemos pecados. Como diz, como diz o autor Morris Venden, né? Nós não somos pecadores porque nós cometemos atos pecaminosos. Nós não somos pecadores porque cometemos pecados. Nós cometemos pecados, realizamos atos pecaminosos, somos pecadores. É por conta da nossa condição. Mas para todos aqueles que se reconhecem como pecadores, nasceram pecadores, estão o tempo todo tropeçando na própria natureza. Então, nós não precisa se desesperar. É isso que a palavra de Deus quer nos dizer nesta manhã. Se você reconhece que você é pecador, se você olha para trás, para alguns anos, para alguns meses, algumas semanas, dias ou talvez até horas, se olha para trás e vê que você cometeu atos pecaminosos, não se desespere. Vá para Jesus Cristo. Mas não vá de forma lenta e descuidada. Vá logo, vá agora, vá correndo para Ele. Corra para Jesus. Você se reconhece como um pecador. Corra para Jesus. Por quê? Porque o texto diz que existe um vingador do sangue, que aqui representa Satanás, o acusador dos irmãos, de nossos irmãos. Aquele que nos acusa de dia e de noite. Aqueles que estão em nosso encalço. Aquele que apresenta diante de Deus a lei e diz: aquele que pecar, essa alma morrerá. Está na lei. Se ele é pecador, ele é legítimo cativo da morte, pertence a mim. E o inimigo das almas vem atrás de nós, irmãos. Quando ele percebe que nós estamos correndo em direção ao Altíssimo, ele vai fazer de tudo para evitar que cheguemos lá. Imagine uma pessoa que estava trabalhando, como eu disse aqui, né? Exemplo, né? Vou dar um outro exemplo aqui. Eu queria praticar arco e flecha e fui numa casa lá em Jerusalém, uma casa de material esportivo, e comprei arco e flecha. Fui para uma mata, coloquei ali um alvo, né? E agora começo a treinar. Quando eu solto a primeira flecha, ela passa direto, passa errado. Adentra o mato ali. E quando a flecha passa ali por dentro, eu ouço um grito de dor. E quando eu corro para ver o que aconteceu, e vejo que aquela flecha atingiu alguém, um jovem que estava trabalhando ali. Estava ali com a enxada,
trabalhando. E quando eu chego ali e vejo, quem sabe, a flecha atravessada no pescoço daquele jovem. E quando eu chego ali, aquele jovem está morrendo. Ali naquele momento, nessa ilustração, eu não tenho outra coisa a fazer. Se as crianças estão na escola, eu tenho que buscar, eu tenho que deixar na escola, porque alguém vai buscar. Eu tenho que livrar minha vida, porque eu sei que em qualquer momento o vingador do sangue será instituído com a morte daquele jovem. E ele poderá saber que fui eu. Eu tenho que correr para a cidade de refúgio, senão ele vem para me matar. Se a mulher está grávida, para dar luz, outro vai levar. Se o patrão está esperando no trabalho, vai ficar esperando. Naquele momento, não existe cidades maravilhosas. Pense na cidade linda que você pretende conhecer. Eu conheci, alguns anos atrás, a cidade de Salzburgo, na Áustria. Cidade linda. Essas cidades belíssimas perdem seu valor nesse momento. Nenhuma cidade é mais importante, mais bonita, mais desejável do que a cidade de refúgio. Eu tenho que correr. Quem sabe, alguns minutos ou horas depois, alguém sente a falta daquele jovem, demora de chegar e alguém vai lá ver. E um tio vai ver, um irmão vai ver. E quando chega lá, como em filme, dá tempo apenas ele dizer: foi Flávio. E morre. Sim, foi ele. Ele passou, eu vi ele passar com arco e flecha, foi ele mesmo. Não importa se foi sem querer. Ele vai vir atrás de mim. Ele vai procurar pelos rastros para qual cidade ele foi. A mais próxima é essa aqui. Passou por aqui, mas estou vendo ali as pegadas dele. E ele vem atrás de mim, a corrida contra o tempo, irmãos. Eu correndo para chegar na cidade. Ele fugiu, ele correndo para não deixar eu chegar na cidade. A luta pela vida e a luta pela morte. Ele vindo atrás de mim, dando o seu melhor e eu dando o meu melhor. Se, por exemplo, eu tropeço e caio, arranho o joelho, não importa, prossigo correndo. Se arranca um pedaço do dedão do pé, como acontecia quando era criança jogando bola, tampinha ali do dedão do pé, não importa. Tem que continuar correndo, está com fome, está com sede, tem que continuar correndo. É uma questão de vida. E agora chegando ali nos portões da cidade, em desespero, bati, as cidades todas muradas, né? Fortificadas ali, bati nos portões da cidade, me dei abrigo. Eu matei alguém sem querer, eu sou inocente. Os anciãos da cidade abriam as portas, colocavam ali, eu ia contar o meu caso perante eles. Agora, quando chega na cidade, que cidade abre, que alívio, irmãos. Eu cheguei, ali eu estou seguro. Enquanto isso, o vingador do sangue vai chegando, vai se aproximando, se aproximando. Quando ele vê o barulho da porta se fechando, ele dizia, tarde demais. Nós somos pecadores sem querer. Mas Satanás, não quer saber, ele vem atrás de nós. Ele vem para nos destruir. E a chance de nos destruir, de nos matar, é enquanto nós estamos distante, longe, fora de Jesus Cristo, a cidade de refúgio. Só nele encontramos verdadeira segurança, só em Jesus Cristo. Ele disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele diz, aquele que vem a mim é o Pai que me dá, e ninguém pode arrebatar da minha mão. Paulo diz, né, em Romanos 8, né, nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso refúgio. Somos, sim, pecadores sem querer. A nossa única saída é correr para Jesus. Eu queria voltar novamente para ler aqui 2 versículos para a gente encerrar. 2 versículos apenas em Romanos ainda. Romanos 35, desculpem, em Números 35, no versículo 26 e o 27, diz assim,
Porém, se de alguma sorte o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, ele sair da cidade, sair dos limites da cidade, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador de sangue, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua possessão. Ele tinha que ficar lá, ali na cidade. Enquanto vivesse o sumo sacerdote, ele tinha que ficar lá. Ali dentro, o homicida não podia entrar. Ou melhor, o vingador do sangue não podia entrar. Não tinha acesso. Jesus disse: ninguém pode arrebatar da minha mão. Eu não vou lançar fora. E ninguém pode tirar da minha mão. O refúgio seguro. Agora, se alguém sai da cidade, digamos que alguém cometeu um homicídio sem querer, um acidente em Jerusalém, foge de lá, foi parar, por exemplo, em Siquém, uma cidade de refúgio. A cidade de refúgio, irmãos, eram cidades de sacerdotes. Os, os levitas, eles não receberam possessão, não tiveram terra. Eles não, vocês sabem disso, né? Eles não iriam praticar agricultura, pecuária, não precisavam de terra. Então, eles seriam cuidados, olha, meu tempo, né? Eles seriam cuidados pelo Senhor. O Senhor iria cuidar deles. Através dos dízimos e das ofertas, eles seriam cuidados dos levitas e os sacerdotes, termo de Levi, né? Então, eles não tinham possessão. Na divisão da terra por Josué, já estava previsto, eles não teriam possessão, mas eles recebiam 48 cidades. Onde eles viveriam, nessas cidades espalhadas em Israel. E dessas 48 cidades, 6 foram separadas. Eram cidades dos levitas, eram cidades de sacerdotes. E o que é que havia nessas cidades, irmão? Pense aí. Havia muitas semanas de oração, o tempo todo, vigílias, cultos, os dias de culto tinha culto, igreja cheia, de só sacerdote, irmãos. Agora alguém acostumado às coisas deste mundo, acostumado à bebida, festa, dança, depois do primeiro mês já não aguenta mais ficar ali, já está saturado daquela vida. E diz, não, o que está acontecendo hoje em Jerusalém? O dia de hoje está pertinho já está se aproximando das festas, das festas juninas, do carnaval. Deve estar um movimento agora. Os meus amigos lá devem estar todo mundo se preparando, comprando roupa nova, comprando bebida, enfeitando as casas, comprando ingressos para os shows. Não é possível que eu. Será que não dá para dar uma fugidinha? Ir lá rapidinho. Eu vou de madrugada. Eu vou subornar aqui o guarda, para que ele abra a porta de madrugada. Ninguém vai ver. Eu vou sair daqui por volta de 11 horas da noite. Ninguém vai ver. Eu vou amanhecer lá em Jerusalém. Ali eu vou participar da festa rapidinho. Na outra madrugada, eu volto. Ninguém vai nem perceber que eu saí. Vou lá dar uma namoradinha, uma bebidazinha que não encontro por aqui, uma dançada, e depois eu volto. E, de fato, arrumo um camelo, deixo ali do lado de fora, suborno o guarda, saio. Agora imagine, depois de andar alguns poucos metros, um farol se acende diante dele, canhão de luz, e lá está o Vingador do Sangue, com uma escopeta na mão, esperando por ele. Eu sabia que você ia sair, eu sabia que você não ia aguentar. Agora você vai ter o que você merece. Quem vai Jesus Cristo, a cidade de refúgio, tomou a decisão mais importante da vida. Agora, não basta ir a Jesus. Precisamos ir a Ele, a Jesus, e permanecer nele. Muitos brincam. Muitos pensam, Deus é amor. E é, de fato, amor.
pleno. E pelo fato de Deus ser amor, muitos brincam, às vezes de esconde-esconde, às vezes brincam de entrar e sair, às vezes voluntariamente toma decisões, não porque foi tentado, simplesmente porque decidiu tomar decisões erradas. E nessas decisões se afastam de Deus. Não vou ali, vou dar só beber só uma cerveja só, depois eu volto. Dou uma disciplinazinha na igreja, depois tudo normal. Não vou ficar com aquela pessoa. Depois eu vou ser removido da igreja, mas depois eu batizo de novo e eu volto. E muitos ficam brincando de entrar e sair no refúgio do Altíssimo, ignorando a presença do vingador do sangue que está em nosso encalço, que nunca desiste de nós e quer nos destruir. Está rugindo como um leão, como faziam os leões lá no Oriente. Um dia um biólogo disse, a Bíblia está errada. A Bíblia não posso dar crédito à Bíblia, porque ela está dizendo aqui que o leão fica rugindo, buscando a quem tragar. O leão não ruge, porque vai espantar a presa. É porque ele não conhece. E alguém experimentado nas coisas do Oriente Antigo diz, é porque você não conhece os leões daquela região. Eles atacam apriscos. E como é que eles fazem no aprisco? Eles ficam ao redor do aprisco. Pedro diz, né? É Pedro quem diz. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge. E ele fica rodando no aprisco, do lado de fora do aprisco, rugindo. Sabe para quê? Para assombrar as ovelhas que estão dentro do aprisco. E algumas se desesperam ou se desesperavam e pulavam para fora do aprisco, pensando que o leão estava ali dentro. Pulavam para fora do aprisco, se tornavam presa fácil. Nossa única saída é ir para o refúgio e permanecer lá, irmãos. E não podemos brincar com isso. Precisamos aprender a andar com Deus. Andar com Deus. O menor que andou, eu quero só ler o texto aqui, vocês. É o último versículo. Esse texto aqui que é maravilhoso. O menor que andou com Deus. Em Gênesis capítulo 5, versículo 23. Todos os dias de Enoque foram 365 dias. 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Ele adentrou o refúgio do Altíssimo e permaneceu lá, no refúgio do Altíssimo. Eu já contei essa história aqui, essa versão de Enoque, contada pelo pastor Bulhão, em sua meditação. Parece que é mais semelhante a Deus, alguma coisa assim. A primeira meditação do pastor Bulhão, meditação matinal. Ele conta essa história dizendo que Enoque andou com Deus. Como é que Enoque andou com Deus? Enoque acordava de manhã. Vou compartilhar essa história outra vez, apenas para o benefício daqueles que ainda não ouviram, ou para quem já ouviu relembrar, né? Enoque acordava de manhã e o Senhor estava do seu lado. E dizia, bom dia, Senhor. E Jesus saía com ele, lavava o rosto, fazia o de jejum, depois ia nas ocupações diárias, na lavoura, nas coisas que Enoque fazia, no cuidado da sua vida ali e da sua família. E depois do almoço, eles saíam para passear. E ali eram as oportunidades do Senhor de ensinar Enoque e conversar com Enoque. E Enoque andava com ele todos os dias. E andava pelas montanhas, pelas praias, pelas florestas, pelos campos. E entretinham conversas espetaculares. E Jesus ia mostrando para ele o significado das coisas, como é que ele fez aquelas flores, por que é que as águas não passam da praia. E quando Enoque olhava para o céu e percebia que o pôr do sol se aproximava, ele dizia, Senhor, vamos embora. Já está tarde, já se faz tarde. Tem meu coração para, né? Então vamos para casa, Senhor. E eles voltavam para casa, ali tomavam um banho
quem sabe uma refeição leve, iam dormir cedo, para que no outro dia cedo começasse tudo de novo. Isso se repetiu durante os 365 dias em que viveu Enoque. E ele andou com Deus todos esses dias. Porém, um desses dias, eles foram na sua caminhada, no seu passeio, muito longe, muito distante. E quando chegou perto, que Enoque olhou e viu as sombras já do pôr do sol, disse: "Oh, vamos ter que correr, porque o pôr do sol se aproxima. A gente chegar em casa ainda, claro ainda." E quando ele deu as costas para voltar, Jesus colocou a mão no seu ombro e disse: "Enoque, espere um pouquinho. Todos esses anos, 365 anos, nós temos andado. É 365, eu não lembro agora o número, né, que eu li ali, né? Todos esses anos, nós temos caminhado juntos, você tem andado comigo. E quando chega na hora do pôr do sol, a gente volta para sua casa. Hoje nós fomos tão longe que a minha casa está mais perto do que a sua. Então, Enoque, ao invés de nós irmos para a sua casa, que tal irmos nós dois para a minha casa?" E Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Adentre o refúgio do Altíssimo. Hoje, mais uma vez, permaneça lá, até que o Senhor volte. Que nesta manhã, o Espírito Santo de Deus tenha alcançado o seu coração mais uma vez. Alguém que talvez está entrando e saindo. Talvez alguém que nesta manhã reconhece que cometeu pecados, mas está demorando a voltar para o refúgio. Talvez estão dando passos lentos de volta para o refúgio. Nessa manhã que o Espírito de Deus tenha atingido o teu coração e dado você a urgência de voltar para Ele agora, para Jesus agora. Então eu gostaria de saber quantos nessa manhã gostaria de dizer: "Senhor, me ajude a voltar para Ti. Eu quero entrar no Teu refúgio outra vez. Eu não quero sair mais de lá. Quero ver as mãos." Eu estou vendo já as mãos aqui. Louvado seja Deus. Eu já quero orar. Quero já orar com você nesta mão. Oremos então. Querido Pai, nosso Deus de amor, de misericórdia, de infinita graça, essas mãos estão aqui erguidas, literalmente ou simbolicamente, mas essa mão erguida representa o nosso coração aberto. Ó Deus, nós reconhecemos a nossa situação. Nós somos homicidas, nós somos pecadores, faz parte da nossa natureza, é a nossa condição. Mas somos pecadores por conta da genética. E nós somos, por isso, estamos à mercê do vingador do sangue. Por isso, ó Deus, nesta manhã, queremos correr para o seu refúgio. Nós queremos adentrar o teu refúgio agora, outra vez. Que o Senhor nos abrace com os teus braços de amor. Que no refúgio do Altíssimo nós possamos encontrar segurança, conforto e paz. Que a certeza da salvação alcance o meu coração, o coração do meu irmão, da minha irmã nessa manhã. Que a alegria de te servir, de andar contigo, seja plena em nossa vida. Que o Senhor nos dê a alegria de andar contigo e de te servir durante toda a nossa vida. É que nós rogamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.